Oi, gente. Hoje a aula é de história e nós vamos falar sobre os povos da antiguidade. Neste capítulo, você vai estudar como as sociedades estabelecidas perto de rios estavam organizadas, descobrir quem era responsável por governar esses povos e as funções dos agricultores, artesãos, construtores e guerreiros. Também vai conhecer algumas características comuns entre esses povos, culturas e religião. Então, vocês lembram, né, que na última aula a gente falou sobre os povos nômades, aí depois eles se tornaram povos sedentários, começaram a se fixar em determinados locais e falamos também sobre a divisão de tarefas nessas sociedades mais organizadas. Aí agora a gente vai dar continuidade a isso. Aqui, ó. Anteriormente foi estudado como a agricultura e as trocas comerciais contribuíram para o surgimento e desenvolvimento de algumas cidades. Agora os assuntos são a forma de governo, a religião e a cultura no Egito e na Mesopotâmia. E aqui tem uma imagem e eu quero que vocês respondam essa pergunta, essa questão. E tem mais umas aqui para vocês responderem. Desculpa. Acabei de falar sobre Mesopotâmia, né? Aí eu achei legal colocar esse mapa aqui, porque a Mesopotâmia não existe hoje em dia, gente. Onde era a Mesopotâmia na antiguidade, hoje é onde fica o Iraque. Aí vou ler aqui com vocês. Mesopotâmia é uma palavra da língua grega que significa terra entre rios. Assim era chamada uma antiga região entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, na Ásia. Algumas das primeiras civilizações desenvolveram-se na Mesopotâmia. Atualmente a região faz parte do Iraque, o que eu acabei de falar. Aí aqui está o mapa para vocês darem uma olhada, tá aí no material de vocês. As riquezas e os zigurates. As pessoas que moravam próximo às aldeias, localizadas às margens dos rios, uniram-se para praticar a agricultura e manter as terras de cultivo sempre irrigadas. Esse processo ajudou na formação das primeiras cidades. Outras cidades, contudo, surgiram perto de locais onde aconteciam trocas comerciais e passavam pessoas de diferentes regiões. A quantidade e os tipos de produtos comercializados aumentaram e assim foram organizados locais de encontro, como feiras para a troca de artesanato, tecidos, metais, madeiras e cereais de vários locais. Voltando aqui só um pouquinho. Quando a gente estava falando sobre os povos nômades que depois se tornaram povos sedentários, né, alguns deles, a maioria, a gente falou sobre quando acontecia esse excedente de alguma plantação, de algum cultivo, de algum material que o pessoal produzia, eles começaram a trocar entre si. Com o desenvolvimento das cidades, o aumento da população e tudo, aumentou também a quantidade de coisas que eles produziam, né? E aí essa troca comercial se tornou uma troca mais intensa, uma troca maior. Então aqui, ó, passavam pessoas de diferentes regiões, então virou assim, tipo quase um comércio, só que vocês lembram que nesse período aqui ainda não existia dinheiro, tá? Então era só a troca de mercadorias mesmo, essa troca comercial. E foram organizados locais de encontro, como feiras para troca de artesanato, tecidos, metais. Então, começaram a ser construídos, começaram a existir até locais específicos para se comercializar essas coisas. Zigurat de em Ur, região do atual Iraque. Olha só a dimensão dessa construção, tá vendo? Com o passar do tempo, diversas cidades cresceram e surgiram grandes edificações. Em muitas cidades da Mesopotâmia, uma dessas construções eram os templos, conhecidos como zigurates. Então, os zigurates que eu estou falando lá desde o
o subtítulo do nosso material, o que eram os zigurates? Eram os templos. Os zigurates tinham grandes dimensões e eram feitos de tijolos de barro secos ao sol. Na parte mais alta do templo, os sacerdotes realizavam os rituais religiosos. Essa posição central do zigurate representava a importância da religião para os mesopotâmicos. Então, gente, esse é um tema, assim, uma parte bem importante no assunto que a gente está vendo hoje. A religião para esses povos da antiguidade é, assim, uma questão de muita importância, uma questão central. Eles demonstram isso, inclusive, na arquitetura, né? Olha só. Se eles não dessem importância para a religião, eles não construiriam templos tão grandiosos, né? Religião e governo, um poder único. A religião está presente entre os grupos humanos desde muito antes de haver organizações em comunidades. Com as primeiras sociedades, a religião passou a representar um poder influente na vida desses grupos, como podemos constatar com a construção dos zigurates na Mesopotâmia. É o que eu acabei de falar, né? E a religião e o governo, elas vão andar de mãos dadas, vai ter momentos até que vai ser uma coisa, vai ser a outra. Elas vão se fundir. Uma coisa é a outra coisa, tá? Religião e governo andam juntos. As religiões dos povos antigos eram diferentes entre si, dependendo do lugar em que se desenvolveram. Por outro lado, tinham algumas características semelhantes. A primeira característica comum era a crença em muitos deuses. Isso aqui se chama politeísmo, tá, gente? Quando se acredita em mais de um deus, em vários deuses, se chama politeísmo. E cada um deles interferiria de algum modo na vida das pessoas. Os deuses do Egito e da Mesopotâmia podiam ser representados com corpo de animal e cabeça humana, ou o contrário, corpo humano e cabeça de animal. Muitos rituais e festividades religiosas estavam diretamente ligados à natureza e à agricultura. Tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, os poderes político e religioso eram inseparáveis, é o que eu acabei de falar. Então eles faziam esses rituais porque eles acreditavam, se eles agradassem os deuses ficariam felizes e os recompensariam com prosperidade, chuvas e tudo iria bem.